vamos lá. Bom dia, né? Eu acho que a maioria das pessoas já me conhece, mas meu nome é Marina Veloso e eu sou fellow de córnea e catarata aqui da Fundação Ayrton Rocha. Hoje eu vou falar um pouquinho sobre alergia ocular, né? Na verdade, conjuntivite alérgica, mas como o nosso professor Pedro Paulo ensina, alergia ocular é o melhor termo, né? Porque não acomete só a conjuntiva, mas também a pálpebra e a córnea. Então, eu não tenho nenhum conflito de interesse nessa aula. Então, alergia ocular é um grupo heterogêneo de doenças e o sinal cardinal é prurido, ou seja, para ter alergia tem que ter prurido, né? Às vezes o paciente não sabe formar direito, mas tem que ter prurido. É uma alta prevalência e incidência, os estudos variam de 15% a 30%, mas na faixa aí mais ou menos de 20% de prevalência. Então, é bem prevalente, mas muito subdiagnosticado. E existem várias classificações da alergia ocular e existem vários tipos de alergia ocular. Mas uma classificação que tem sido muito usada é de acordo com a fisiopatologia da doença. Então, a gente vai ter as alergias IgE mediadas, temos as alergias mistas e temos as não IgE mediadas. As IgE mediadas são as formas agudas e leves, que são a maioria dos casos, 98%. Temos a conjuntivite alérgica perene e a sazonal nas IgE mediadas, que são as de hipersensibilidade do tipo 1. As mistas, que são hipersensibilidade do tipo 1 e do tipo 4, então elas podem ou não ser IgE mediadas, que são as formas crônicas e graves, que é a ceratoconjuntivite vernal e a ceratoconjuntivite atópica. E as não IgE mediadas, que algumas pessoas nem consideram alergia em si, são a blefaroconjuntivite de contato, que está muito ligada à dermatite de contato, e a conjuntivite papilar gigante. Na hora que você quiser interromper, você pode falar. Então, começando sobre as conjuntivites alérgicas agudas, que são a maioria do quadro e são as formas mais leves, mais tranquilas, né? Causada, a fisiopatologia é a hipersensibilidade imediata do tipo 1, que é mediada por IgE. Então, existem duas formas, a perene e a sazonal. A perene é aquela que é mais constante, que são alérgenos do nosso dia a dia, dentro de casa, no trabalho, poeira, mofo, ácaros, pelo de animal, essa é a perene. A sazonal, ela já tem períodos de piora e períodos de melhora, porque ela vai de acordo com os aeroalérgenos vegetais. Então, os meses piores são de agosto a dezembro aqui para nós. Tem uma história familiar relacionada de atopia, pode limitar-se ao olho ou ser generalizada, com rinite alérgica e asma. E os sinais e sintomas são bilaterais, com prurido, queimação, injeção conjuntival e reação papilar em tarso superior. Então aqui, né, os ácaros, pelos de animais e os aeroalérgenos. Então, entrando agora para as ceratoconjuntivites, que são os quadros mais crônicos, mais graves, né? Temos a ceratoconjuntivite vernal, ou também chamada de primaveril. Ela é mediada por IgE e imunidade celular, ou seja, hipersensibilidade do tipo 1 e do tipo 4. É mais frequente em meninos e na primeira e segunda década de vida, geralmente crianças mesmo, até uns 10 anos. Geralmente desaparece na vida adulta, então vai melhorando, né, na adolescência e vida adulta. E tem duas formas principais, a forma límbica e a forma tarsal, sendo que as duas podem coexistir, mas geralmente o espectro é mais forte ou na forma límbica ou na forma tarsal. A forma límbica, então, a gente tem os nódulos de Horner-Trantas, que está aqui nessas figuras, né, que são restos de eosinófilos, restos celulares. Temos as papilas limbares, que são papilas mesmo, mas no limbo são mais vermelhinhas. Edema de limbo e a forma tarsal, as famosas papilas tarsais, né? Os sintomas, então, são prurido, fotofobia, secreção mucosa, hiperemia conjuntival
e dor quando existe lesão corneana, porque é uma ceratoconjuntivite. Aqui nesses quadros a córnea já começa a ser mais acometida. A ceratoconjuntivite atópica, então, ela pode ser ou não mediada por IgE. Ela é uma hipersensibilidade do tipo 1 e tipo 4. É uma doença inflamatória crônica, acomete mais adultos, principalmente do sexo masculino, na terceira e quarta década de vida. A maioria tem relação com dermatite atópica e asma concomitante. Os principais sintomas, então, são prurido intenso, lacrimejamento, queimação, fotofobia, visão turva e secreção mucoide. São sintomas gerais, né, de alergia ocular. E os sinais é o eczema, igual está aqui nessa primeira foto. O eczema, então, é essa reação de pele, é uma pele ressecada, uma pele machucada, inflamada, que piora com o coçar dos olhos. E uma dica de tratamento para esse tipo de eczema periorbital é o uso de Bepantol pomada. Nesses pacientes, então, que estão com eczema, você pode passar o Bepantol, prescrever o Bepantol pomada para uso externo, uso na pele da pálpebra, não é dentro do olho, ajuda muito. Edema e hiperpigmentação palpebral, porque essa pele com eczema, a longo prazo, vai ficando mais escura, vai tendo hiperpigmentação. Por isso que os pacientes com alergia ocular, muitas vezes têm olheira, a região periorbital mais escura. Quemose conjuntival, reação papilar, neste caso pior inferior, mas tem reação papilar superior também. Aqui é uma ilustração das papilas clássicas, né? Você vê que tem vasos centrais, isso que diferencia a papila do folículo, mas esse vaso central é mais importante quando as papilas são pequenas, que dá um pouco mais de confusão com os folículos, né? Aqui é uma outra dica, eu gosto muito de avaliar a papila após pingar a flúor, né? Então eu everto a pálpebra após pingar a flúor, porque quando as papilas são pequenas, a flúor ajuda no exame, ajuda na identificação das papilas, pois elas vão ficar entremeadas aqui nas papilas, vai te facilitar a visualização das papilas. Maior risco, então, de catarata em escudo, isso cai muito na prova do CBO, que é a catarata típica do paciente alérgico. Ceratocone está muito relacionado, simbléfaro, eu trouxe até uma figura aqui, naqueles casos mais graves, ó, é uma cicatriz mesmo da conjuntiva tarsal com a conjuntiva bulbar, daquela reação inflamatória intensa da alergia. Ceratite puntada pode ter, e ulcerações que também são chamadas de úlcera em escudo. Aqui é uma úlcera em escudo típica, geralmente a úlcera em escudo ela é paracentral superior, pois a pálpebra superior geralmente é aqui, pesa mais sobre a córnea, que mais rica em papilas. E aquela pálpebra superior, friccionando, né, atritando contra a córnea, causa essas úlceras em escudo. E aqueles dois últimos casos, que a gente não vai dar muita ênfase, mas é a blefaroconjuntivite de contato, né, que acomete, ela acomete muito a pálpebra, porque ela está muito ligada à pele, a dermatite de contato. Ela é mais uma hipersensibilidade do tipo 4, e a conjuntivite papilar gigante, que é causada pelo trauma contínuo da conjuntiva com a lente de contato. São papilas gigantes em tarso superior. Então, que é a lente de contato, para vocês lembrarem, as papilas gigantes e uma blefaroconjuntivite. Aqui eu vou falar um pouquinho da fisiopatologia. Vou voltar um pouquinho. Tá. Bom dia, classe. Aqui, Mário, só uns comentários. Se eles estão vendo com a mesma qualidade que eu estou vendo aqui na tela, tá muito bom, né? Acho que sim, né? Tá, Fernanda? Acho que sim. Então, tá beleza. Então, olha só, gente, as perenes, né? Como a Marina já comentou, elas são as chamadas indoor, né? São aquelas que acontecem o tempo todo. Então você desconfia sempre de alguma situação, ou no contato constante dele, dentro de casa, trabalho, escola, né? Então ela fica o ano todo porque ele está o tempo todo em contato, né? Os mais comuns é poeira, mofo, ácaro, pelo de animal, né? O pelo de animal não é só o pelo, é a urina também do animal, né? Então essa história de falar que o cachorro fica lá no fundo não interfere. Interfere sim,
né? Esses produtos, eles na época de seca, na época de frio, igual está agora, eles são transmitidos igual pólen. Eles saem em suspensão e vão para até mais de 100 metros de distância, dependendo se há vento ou não. Então, essa história não existe, né? O cachorro está lá no cantinho, mas ele está funcionando. Gato, então, a gente nem fala, né? Porque gato não tem limite, né? Gato passa pela casa inteira. A saliva do gato é alergênica, a urina do gato é alergênica, o pelo é alergênico, então é um problema. Isso aí é uma situação complicada, porque você tem, né, um contato, né, íntimo com o bichinho e tem o apelo emocional quando você fala para tirar o bichinho de casa, né? As sazonais, como o nome está falando, ela é periódica, ela acontece em períodos. O frio, calor, isso é importante também. Né? A questão dos vegetais, ela é muito marcada em países europeus, países de clima mais frio, menos marcada no Brasil, por causa que mais perto do Equador, é menos marcado, mas ainda assim sofre alterações. E isso é comum também, aquela história da criança que vai no sítio, né, no final de semana, e aí volta ruim. Então você já sabe que vai para o sítio, você já tem que se medicar antes dela ir para o sítio, porque senão ela vai desencadear o processo todo, a cascata alérgica vai começar. Então essas questões são importantes. É muito frequente a associação de alergia ocular com rinite, asma, bronquite. Então é o kit combo, né? É o combo IT. A rinite com conjuntivite e com bronquite. Esse é o combo que você compra, vem junto e é o mais frequente de você encontrar. Ela pode ficar mais demonstrada ou no olho ou no nariz, mas é muito comum essa associação, né? E como toda alergia, aquela história, se não coçar, você pode desconfiar de alergia. Então é o prurido, sensação de queimação, que são queixas muito vagas também, né? Você pode se associar com olho seco e outras ites conjuntivais, né? Bom, aqui nós estamos mudando um pouco de assunto, porque aqui nós já estamos falando da ceratoconjuntivite. Ceratoconjuntivite. Então aqui já tem um envolvimento corneano. Isso é importante porque as conjuntivites, elas geralmente não levam a baixa de acuidade visual, a não ser por secundário, por exemplo, a fricção constante, que pode levar a um ceratocone naqueles pacientes que têm alguma predisposição para isso. Já as ceratoconjuntivites, como elas agridem a córnea, elas têm uma frequência muito alta de baixa acuidade visual. Isso é uma doença de dificílimo tratamento. Vocês todos vão ver isso aqui no ambulatório. O sofrimento desses meninos com essa ceratoconjuntivite, sofrimento da família, porque é uma doença muito difícil de tratar. Então aqui nós temos uma associação, né, o IgE e as hipersensibilidades tipo 4 também. Essa questão da mediada ou não por IgE, isso é fundamental para você saber se, por exemplo, vacina vale a pena ou não vale a pena. A vacina vale a pena quando você tem a situação mediada por IgE. Se não for mediada por IgE, a vacina não funciona. Então, essa é uma decisão mais do alergologista, mas é importante, né, para a gente saber isso. Ela comete meninos e meninas, né? Os pacientes melanodermos são mais agressiva a doença. No negro ela é mais agressiva do que no leucodermo, né? Por algumas características. Na fase adulta as queixas acabam, mas você geralmente tem lesões residuais, principalmente quando você tem lesões corneanas, né? Elas ficam ainda persistentes, não em atividade, mas persistentes. Aqui você pode ter as duas formas, a forma tarsal, né, que são as papilas gigantes. Outra coisa importante, vocês estão vendo essa secreção aqui. Isso é uma secreção mucoide. Isso não é infeccioso, isso não precisa entrar com antibiótico, isso não é pus, isso é muco. E ela melhora rapidamente à medida que você está tratando. Então isso é uma característica, ela fica entre, né, as papilas gigantes, as papilas grandes, elevadas. Aqui nós temos no limbo as papilas límbicas. Essa parte branca, acinzentada, são as papilas, tá, gente? Os nódulos de Horner-Trantas são esses pontinhos aqui, ó. Esse é um pontinho, esse é outro. Esses nódulos, eles desaparecem rapidamente com o tratamento. Inclusive, eles são marcadores. Você tem que, se estiver tendo esses trantas, o nódulo do trantas,
é sinal de que a atividade está existindo. Mesmo que o olho esteja aparentemente calmo, mas é sinal de atividade alérgica. Já as papilas, que são a base desse nódulo, elas não necessariamente desaparecem. Você não pode tê-las como controle de tratamento. Elas geralmente vão ficar mais planas, mais discretas, mas possivelmente você vai ter um limbo marcado aqui para o resto da vida. Né? Então são esses leucomas perilímbicos, né, limbares, que a gente vê aqui algumas vezes, e no adulto, sem atividade nenhuma, você não sabe a história, mas provavelmente era uma conjuntivite alérgica limbar que ele teve quando criança. Outra coisa importante dessa foto é que ele pega a parte superior do limbo. Isso é muito frequente. Então você chega e vê o olho na linha média, ele está muito bem. Na linha média e para baixo ele está ótimo. Quando você pede a criança para olhar para baixo, você está um limbo lá todo carregado, todo irritado. Então nunca se esqueçam de olhar o limbo superior dos alérgicos, tá, gente? Eles mostram muita coisa e disfarçam muita coisa também quando se só olha na linha média para baixo. O que mais? A ceratoconjuntivite atópica, aí já é um outro assunto, que é mais de adulto, né? Ele se assemelha à criança porque as demonstrações são parecidas, mas são formas diferentes, talvez de uma mesma doença, só que de manifestação um pouco diferente. O que mais? Vamos lá. As úlceras em escudo, né, que você comentou, né, Mari? Essas úlceras em escudos, como está aqui a clássica úlcera em escudo, ela é muito frequente na criança também, tá, gente? Ela pode acontecer desde que tenha as papilas gigantes. Se você tem papilas gigantes, seja porque é uma ceratoconjuntivite atópica, seja porque é uma conjuntivite primaveril, você tem chance de ter essa úlcera em escudo, porque ela é mostrada, ela aparece por lesão mecânica, né, crônica das papilas sobre a córnea. E a característica dela é ser mais superior exatamente por isso, né? E essa compressão das papilas e do peso palpebral em cima da metade superior da córnea causa um desequilíbrio mecânico da córnea. Então, muitas vezes você tem um cone com córneas espessas. Ela é espessa, porém ela sofreu uma compressão superior durante anos, diferente da compressão inferior da córnea. Então ela causa uma deformação corneana mecânica, né? Por fricção e por peso. Diferente do cone não associado à alergia, que ele deve ser fino sempre, né? Porque aí a ectasia é causada pelo afinamento corneano e não pela pressão direta da pálpebra, geralmente não, a pálpebra superior, né? As blefaloconjuntivites de contato, você nem sempre vai ter isso, tá? Você tem conjuntivites alérgicas com micropapilas, é muito mais frequente, então não esperem ter essa conjuntivite alérgica, eu falo, conjuntivite com alergia a lentes de contato. É muito mais frequente você encontrá-las com micropapilas do que com essas papilas tarsais tão grandes assim, tá? Então, é a queixa clássica do usuário da lente de contato, que começa muito bem o dia, e a lente vai piorando durante o dia, a visão vai ficando instável, uma secreção discreta ou quase nada, mas uma instabilidade visual por causa da movimentação da lente. Essas micropapilas puxam a lente, causam um atrito na lente e vão puxando a lente, fazendo um pequeno movimento que para a lente gelatinosa é o suficiente para te dar um desfoque. E você olha a taxa superior, você não vai ver uma papila grande desse jeito, na grande maioria das vezes. Você vai ver, na verdade, micropapilas, que já é o suficiente para incomodar e já é o suficiente para você ter que tomar uma postura. Ou suspende a lente, ou passa para a lente de descarte diário, que você não vai precisar usar os produtos de limpeza, porque a grande maioria dessas alergias são relacionadas aos produtos de limpeza e não ao material da lente. Você pode ter a opção de trocar a lente de gelatinosa para rígida, porque o material é diferente, se ele for alérgico ao material, que é pouco provável, né? Mas pode acontecer. O mais comum dessas alergias são alergias causadas pelos produtos de conservação da lente, né? A conjuntivite papilar gigante, então, esse é o outro clássico da conjuntivite papilar gigante, que não acontece hoje mais, é a alergia a pontos, quando a gente usava material diferente do nylon, diferente do vicril. Então os pontos ficavam irritando e causando as papilas gigantes. Outra coisa que pode acontecer são as próteses, tá, gente? As próteses, elas com o tempo elas vão se desgastando, vão ficando ásperas e vão causando papilas tarsais também por fricção. Então
pacientes que usam próteses têm que ser avaliados também periodicamente nesse sentido. Vai, Mari, agora que eu quero ver, agora que eu quero ver. Então vamos lá. Vou falar um pouquinho da fisiopatologia, da hipersensibilidade do tipo 1 e do tipo 4, porque vai ajudar a entender a doença e entender o tratamento também, né? Então, a hipersensibilidade do tipo 1, como que ela é causada? Só um instantinho. Uhum. Só confere, porque deu uma congelada aqui. Não sei se é o problema aqui ou... Você está... O sua está normal ou está congelado? Não, saiu. Saiu? Saiu. Então, Tem que... deixa eu ver isso aqui. A sua imagem acho que saiu. Quer mexer? Saiu, né? Pode mexer, Fernando. Deixa eu ver aqui. Voltar a participar, voltar a tela. Voltar a participar. Ok. Ok, apresentar. Hum? Aham. Deu? Voltou? Voltou? Então, vamos lá. Então, como eu estava falando, eu vou falar sobre a fisiopatologia da hipersensibilidade tipo 1 e tipo 4, para vocês entenderem melhor sobre a doença e sobre o tratamento também. Então, a primeira vez que o alérgeno entra em contato com a mucosa do paciente... Deu, Fernando? Tá ok? É? Mas o áudio está direito? O áudio? Tô sem áudio. Peraí, isso que eu descobri. Mais um. Tá no mudo dela. Sem áudio e sem imagem. Sem áudio. Mas eu... Opa. Ali, né? Pra gente... Esse aqui... Clica nesse aqui. Aqui? Isso. Voltar a participar. Participar agora. Isso. Ok. Só abaixa aqui um pouquinho. Aqui, ó. Não. Aí agora... Aqui, ó. Não, liga aqui o seu microfone. Ah, tá. Aí agora eu volto para aquela lá. Volta pro PowerPoint. Isso. Aqui. Deu? Tá aparecendo aí? A tela? Cheia? Tá. Ok, áudio também. Não, o áudio voltou. Voltou? Pode ir. Tá. Então, eu vou falar um pouquinho sobre a fisiopatologia da hipersensibilidade tipo 1 e tipo 4, para vocês entenderem melhor sobre a doença e sobre o tratamento. Então, a patogênese da hipersensibilidade tipo 1. Oi? Acho que travou de novo. É? Travou. Não, voltou. Agora voltou. Voltou? Tá tendo alguma inconsistência na... Não, mas agora tá ok. Deu? Tá. Posso continuar? Então, a hipersensibilidade do tipo 1 ocorre da seguinte forma. Pode ir, Fernando? Pode ir. Ocorre da seguinte forma. As células da mucosa, né, do paciente, as células da mucosa ocular, têm contato com o alérgeno e os macrófagos fagocitam esse alérgeno e apresentam... Travou. Deve ser alguma coisa na internet. Quer sair tudo, entrar de novo? Só comunicar o pessoal. Quiser, vai aqui já. Quando aqui, congela aqui, aí você já sabe que deu algum problema. Então, sai, entra de novo aqui, Fernando. É que ele saiu sozinho aqui. Voltar a
internet anteontem esteve meio instável, né? Teve alguns sites aí que caíram, do próprio Google caiu. O áudio, Fernando. O áudio. Ok, você tá aqui. Voltar. Aqui. Você fala que o carrossel caiu, nós estamos montando os slides. Esse aí é antigo, Tem hein? uma lâmpada que projetou e nós estamos trocando a lâmpada, mas é coisa rápida, é só trocar a lâmpada. Legal, né? Trocar a lâmpada, né, Pedro? Troca a É. lâmpada. Vai descarga. Monta os slides novos do carrossel. Ok, acho que agora tá. Como é que chama? Ó. Umas folhas de plástico. A internet está caindo. Fecha. Por que tem que ficar com as telas abertas, Fernando? Tem que ficar com as telas abertas? Chamada aula, vou fazer uma aula aqui no Entendeu? Eu omiti. Só fecha uma, eu acho que é isso que talvez esteja falando. Não, esse aqui nós já fizemos. No sofazinho, outro nada diferente. Não, é que a lâmpada queimou e o carrossel caiu, porque nós estamos... Carrossel. É. Só dá uma checada aí pra ver. Se fosse o carrossel, não ia ter problema. Não, eu Tá. quando era carrossel duplo. Doutora Fernanda. Tá, como é que tá aí? Você tava ali no conforto, no sofazinho, Sem nada? tomando um cafezinho. Olha, entra aí. Descansa. É, tá caindo. Aí a Marina atrapalha o negócio todo. Logo agora, né, Marcos? Ó, eu já vim fazer de tudo para escapar de aula, viu? Mas É, porque eu tenho que pular essa parte da vai ter que patologia, entendeu? vai pra frente, então eu vou cair no final da aula. Obrigado. Tchau, obrigado. Ó, cada um Bom, estuda mas em a casa, Cora está premiada, viu? Você. Mas só com a gente está acontecendo esses problemas. 7 horas da manhã. Eu estou assistindo aula de glaucoma e dando pitaca, pessoal. Agora de manhã. Não, ele deve estudar para passar na prova um dia, quem sabe. Apertei do seu segundo. Eu quero soluções, não quero problemas, não, sim. Eu quero solução. Deu? Deu? Tentando abrir de novo. O quê? Tentando abrir. Eu tô achando que o problema é da internet, porque tá derrubando o meu aqui. Abre o Instagram. Ora, vamos fazer uma live, todo mundo conecta. Seu microfone tá desligado. Tá desligado? Peraí. Oi. Onde que aparece aquele trem? Não, vai aqui, ó. Isso. Ok. Isso. Aí. Fala rápido antes de trava. Chegamos fora do ar por alguns instantes. Deixa eu falar. Falha técnica. Aquele símbolozinho da alterosa, né? Podemos? Podemos? Então, vou falar um pouquinho da fisiopatologia da hipersensibilidade do tipo 1. Como que ela ocorre? O alérgeno, então, ele entra em contato com a mucosa do paciente. Fica deitado, não. Vai ficar ali. Muda o slide. Deixa eu pular. Sério? Desliga o computador, liga de novo. É? Voltou? Voltou. Não, travou, voltou, tá intermitente. Voltou. Passa o slide aí, vai. É o slide, né? Aí, ó. Não, mas ele o Fernando não passou. Aí, já passou aqui. Vai, passou? O Fernando tá boicotando aí, ó. Não, então o meu deve ter caído aqui. Tá indo, Não, agora gente? voltou. É? Então tá. É
da mesma rede de internet dela, então está acontecendo intermitente. Então, eu vou falar sobre a fisiopatologia da hipersensibilidade do tipo 1. Como que ela ocorre, então? O alérgeno é exposto à mucosa do paciente pela primeira vez. Um macrófago fagocita esse alérgeno e apresenta esse alérgeno para os linfócitos CD4. Os nossos linfócitos CD4, então, são estimulados a produzir células de memória para aquele alérgeno, para reconhecer aquele alérgeno numa segunda exposição, e são estimulados a produzirem plasmócitos, que produzem IgE, anticorpos IgE específicos para aqueles alérgenos. Isso daqui é na primeira exposição. Então, a primeira exposição nem sempre é sintomática. Porém, se aquele paciente continua com a exposição, mesmo na primeira vez, ou se ele é exposto uma segunda vez ao mesmo alérgeno, ele já vai ter células de memória e IgE específico que vão, então aquele alérgeno em contato com o IgE específico faz os mastócitos degranularem e liberar as aminas vasoativas. A principal delas, mais conhecidas na alergia, é a histamina, mas tem outras aminas vasoativas também que são liberadas e causam todas aquelas reações que a gente já conhece: prurido, vasodilatação, hiperemia, inflamação e tudo mais. Aqui também é para mostrar que, inicialmente, os mastócitos liberam aminas vasoativas e, mais tardiamente, liberam citocinas pró-inflamatórias. Então, a alergia é uma doença inflamatória. Essa é a hipersensibilidade do tipo 1, que está presente naquelas alergias leves, agudas, e também nas crônicas. Mas nas crônicas, essa hipersensibilidade tipo 1 muitas vezes está associada com a hipersensibilidade do tipo 4. Por isso que as ceratoconjuntivites crônicas são mais graves, mais intensas e com uma maior reação inflamatória. Porque além daquela reação toda do tipo 1, ela tem uma hipersensibilidade tardia do tipo 4 com células, linfócitos T citotóxicos destruindo, causando morte e lesão tecidual, e também linfócitos T produzindo citocinas que estimulam células pró-inflamatórias, né, como monócitos, neutrófilos, que também vão gerar muita inflamação e lesão tecidual. Agora, as complicações associadas à alergia ocular. O ceratocone e o olho seco são as mais comuns. Ou eles podem estar associados à alergia ocular, ou eles podem ser agravados pela alergia ocular. E eu vou entrar agora no tratamento da alergia ocular. O tratamento da alergia ocular visa, o objetivo principal é diminuir os sintomas e minimizar as complicações, pois é uma doença crônica. São realizadas medidas profiláticas, farmacológicas e ambientais. E o tratamento tem que ser multidisciplinar. Então, muitas vezes, vai depender, claro, caso a caso, mas muitas vezes o oftalmologista precisa trabalhar junto com o alergista, ou com o otorrino, dermatologista e pneumologista, a depender do quadro sistêmico daquele paciente. O primeiro tratamento, então, são os lubrificantes. Os lubrificantes ajudam a aumentar o clearance de alérgenos na superfície ocular, ou seja, o uso contínuo dos lubrificantes faz com que os alérgenos sejam muitas vezes eliminados antes de desencadear o quadro alérgico, entendeu? Se a pessoa tem aquele uso mais contínuo. Controlar a disfunção também do filme lacrimal, igual a gente viu que o olho seco é uma doença que muitas vezes está associada à alergia ocular. E a preferência para os lubrificantes livres de conservantes. Por quê? Muitas vezes o paciente com alergia ocular, ele já está fazendo um tratamento com vários colírios. Então, se você acrescenta um lubrificante com conservante, o próprio conservante pode causar toxicidade para o epitélio corneano ou muitas vezes reação alérgica. Então, principalmente naqueles quadros de alergia mais graves ou com vários colírios associados, dê preferência aos lubrificantes sem conservantes. Agora, quadros mais leves com o uso de poucos colírios, pode ser usado os lubrificantes com conservantes. O cloreto de benzalcônio é
é um exemplo de um conservante muito tóxico e que também causa muita alergia, o próprio conservante. Mas ele já está em desuso. Que eu conheço hoje é o Lacribel, que ainda tem como conservante o cloreto de benzalcônio. A maioria dos outros colírios lubrificantes usam outros tipos de conservante. Então aqui eu trouxe alguns exemplos, por isso que eu falei que eu não tenho conflito de interesse, porque eu trouxe vários exemplos dos colírios que a gente usa no tratamento, justamente para tornar a aula mais prática, mais ilustrativa. Então aqui as opções que a gente tem no mercado de lubrificante sem conservante é o Iabac, o Ilocomode e o Optivio D. Os antihistamínicos tópicos. Os antihistamínicos tópicos não têm sido muito usados mais. Acredito que a gente nem encontra esses colírios para comprar disponíveis aqui no Brasil. Então, os dois exemplos é o Emadine, né, e o Reactine, que é a emedastina e a levocabastina. Eles atuam só como antihistamínicos. Então, dá um alívio dos sintomas, que são os principais sintomas causados pela histamina, que é o prurido e a vasodilatação, mas ele atua só na histamina, então não atua nas outras citocinas, nas outras aminas vasoativas, por isso que não são drogas muito eficazes no tratamento da alergia. Atua na fase imediata do processo, não previne a liberação de outros mediadores, como eu disse, necessidade de um uso muito frequente, levando a uma baixa aderência do paciente. E tem que tomar um cuidado nos pacientes com risco de glaucoma, que tem um ângulo já fechado, que tem um risco de um glaucoma agudo, porque eles podem causar midríase e cicloplegia, pois interagem também com os receptores muscarínicos e alfa-adrenérgicos. Os estabilizadores de membrana, então esse aqui são só estabilizadores de membrana. O exemplo melhor é o cromoglicato de sódio, a 2 a 4%, que é o Cromolerg, e esse Rilan. Ele estabiliza a membrana dos mastócitos, então estabiliza a membrana dos mastócitos e impede que os mastócitos liberem as aminas vasoativas. Então previne a liberação de histamina e a ativação de enzimas na membrana. Diminui a resposta inflamatória e a infiltração de células inflamatórias, como eosinófilos, neutrófilos e linfócitos. O início de ação é lento, então ele demora a ter uma resposta boa, cerca de 7 a 15 dias, e deve ser reaplicado várias vezes ao dia. Também é pouco utilizado, esse você já encontra, né, para comprar, já é mais disponível, mas também é pouco utilizado porque hoje em dia a gente tem classes melhores. Então ele só é utilizado mesmo naqueles pacientes que não têm condição financeira, às vezes, de arcar com um tratamento melhor. Então é uma opção, mas ele já está ficando em desuso também. Os medicamentos de duplação, que são os mais eficazes, os mais conhecidos, os mais usados, né? Ele tem ação, então, tanto antihistamínica como de estabilizador de membrana, de mastócito. Os exemplos, então, da nossa prática é o cetotifeno, que é o Octifen, a epinastina, que é o Relestat, a olopatadina, que é o Patanol e o Patanol S, sendo que o Patanol é 0,1% e o Patanol S é 0,2%. O que muda é a posologia. Esse aqui a gente tem que aplicar 2 vezes ao dia, esse a gente já pode aplicar 1 vez só ao dia. E a alcaftadina, que é o Lastacaft. Eles são amplamente utilizados, são relativamente bem seguros. A gente só tem que ter cautela com os pacientes com ângulo fechado, por causa dessa ação antihistamínica que pode gerar uma cicloplegia e um efeito midriático. Então tem que ter um pouco de cuidado nesses pacientes com ângulo fechado. Fora isso, é uma medicação bem segura. Tem uma posologia muito mais confortável do que aquele só antihistamínico ou só estabilizadores de membrana, melhorando então a adesão ao tratamento. Estudos comparativos entre o Patanol e o Lastacaft demonstraram efeitos mais prolongados no controle do prurido e diminuição do recrutamento de eosinófilos com o uso do Lastacaft em relação ao Patanol. Mas assim, isso é um estudo, né? No geral, todos são muito bons e a gente costuma usar bastante no tratamento da alergia ocular. Os corticosteroides tópicos, então temos dexametasona, prednisolona, fluormetalona e lotepredinol. A gente prefere a fluormetalona e o lotepredinol
devido a serem corticoides de superfície. Então, eles agem mais na superfície, sendo menos absorvidos para as partes internas do olho, gerando menos complicações. Então, gera menos catarata, gera menos glaucoma, gera menos aumento de pio. Então, a gente tende a usar mais os corticoides de superfície, pois a alergia ocular é uma doença de superfície. Então, a gente não precisa dessa ação interna no olho. Eles são bastante eficazes, são os melhores, o melhor praticamente tratamento para alergia ocular, porque ele atua na cascata inteira inflamatória. É muito usado, principalmente nas formas crônicas e graves das alergias. É o melhor tratamento para você retirar o paciente da crise. Porém, o uso prolongado dele está associado a várias complicações, como aumento de pio, glaucoma, catarata e maior predisposição a infecções oculares também, como herpes ocular e outras. Então, ele é um excelente tratamento. Muitas vezes o paciente tem dificuldade de ficar sem ele, tira, volta da crise, só que o uso prolongado dele é perigoso. A ação dele é bem completa. Então, inibe infiltração celular, inibe proliferação de fibroblastos, estabiliza as membranas intra e extracelulares, bloqueio de fosfolipase A2, inibição de produção de metabólitos com ações inflamatórias, aumento da produção de estaminase, diminuição na produção de histamina. Então, esses aqui são os mais usados, que é o flutinol, o Aurex, que é o lotepredinol numa dose mais baixa, 0,2%, e o Loteprol, que é o lotepredinol numa dose mais alta, 0,5%. Os imunomoduladores, então a gente tem, aqui eu pus até um xizinho, eu vou explicar por quê. A gente tem o tacrolimo 0,1% pomada, o tacrolimo 0,3% manipulado e a ciclosporina 2% manipulada. A gente tem a ciclosporina 0,05, que é o Restasis, que não precisa ser manipulado para comprar na farmácia. Mas essa dosagem não tem eficácia na alergia ocular. Então, a ciclosporina tem que ser manipulada, se for usada, a 2%. Temos as pomadas dermatológicas, que são compradas também em farmácia, a 0,1%. A gente usa a pomada dermatológica, ou podemos também manipular o tacrolimo 0,3%. Então, Restase para alergia ocular não tem eficácia. Aqui são as pomadas dermatológicas que a gente tem disponível no mercado, Tarific, Protopic. E aqui são as farmácias aqui de Belo Horizonte de manipulação de colírio, né? Para quem não conhece, que é a Citofarm e a Farmeds, que a gente pede para manipular esses colírios de imunomoduladores. É uma alternativa aos corticoides tópicos, por causa dos efeitos adversos do uso prolongado dos corticoides tópicos. Então, muitas vezes, os imunomoduladores são usados naqueles pacientes que são dependentes do corticoide tópico para manter a doença bem controlada. Então, a gente troca o corticoide tópico pelo imunomodulador. A ação dele é uma inibição de calcineurina, através da inibição dos receptores de interleucina 2, presente nos linfócitos T, e responsável pela sua ativação. Então, não age nos linfócitos. A ciclosporina 2% e o tacrolimo 0,1%, pomada, para alergia ocular grave, mostraram eficácia similar. Só que tem um porém. A ciclosporina 2%, ela é muito pouco tolerada. Arde muito, dói muito. Principalmente a criança não tolera. Se o adulto já é difícil de tolerar, a criança mais ainda. Então, por isso que a gente tende aqui no Brasil, porque no exterior você já acha essa ciclosporina 2% em fórmulas com melhor tolerância. Mas aqui no Brasil não. Então, a gente tende a usar mais o tacrolimo aqui. A ciclosporina 0,05%, igual eu falei, ela é similar ao placebo em quadros de alergia ocular, então não faz efeito. E os trabalhos demonstraram boa resposta com tacrolimo a 0,03%. Eles podem ser aplicados 3 vezes ao dia, geralmente a gente inicia 3 vezes ao dia no início, e depois vai reduzindo a posologia até chegar na menor dose que mantém o paciente bem controlado. Manter o paciente bem controlado nem sempre é prevenir 100% das crises, não. Mas muitas vezes é diminuir o número de crises que aquele paciente costumava ter.
Então, pode ser que mesmo usando o imunomodulador, o paciente de vez em quando tenha que usar o corticoide de novo, tem alguma crise. Mas a gente mantém ele com a menor dose, que mantém ele bem controlado. E novos estudos são necessários porque a gente ainda não sabe se essas medicações têm efeitos colaterais mais sérios a longo prazo. Então, são medicações novas ainda em estudo. O anti-IgE, que é omalizumab, é um anticorpo monoclonal anti-IgE. Ele liga-se ao IgE livre circulante e o IgE de membrana de linfócitos B, controlando a inflamação por hipersensibilidade do tipo 1. Então, ele tem que ser usado naquelas alergias que têm hipersensibilidade do tipo 1. Então, naqueles quadros de alergias agudas leves, ele sempre funciona. Em alguns quadros de ceratoconjuntivite também, que tem uma hipersensibilidade do tipo 1 mais acentuada. A via de administração é subcutânea, deve ser realizado com acompanhamento médico em ambiente hospitalar. As doses podem ser mensais ou semanais. E tem relatos sobre melhora de ceratoconjuntivite atópica ou vernal e casos graves com o omalizumab. É uma medicação de alto custo e não aprovada para uso exclusivo em caso de conjuntivite alérgica, mas já tem sido usada. A imunoterapia específica, então, que é a vacina, é a aplicação do alérgeno ao qual o paciente está sensibilizado em doses crescentes e contínuas. Então, você tem que identificar a alergia do paciente, é o primeiro passo. Então, identificar qual que é o alérgeno que esse paciente tem alergia. Porque a vacina, ela vai atuar dessensibilizando esse alérgeno específico. Pode ser oral ou subcutânea. Então, tem que ser pacientes com doença IgE-mediada, senão ela não funciona. E essa doença IgE-mediada tem que ser comprovada em vivo ou in vitro, através de testes cutâneos com leitura imediata ou dosagem sérica de IgE específico. É um tratamento longo, com eficácia comprovada, a qual induz tolerância imunológica ao paciente para aquele alérgeno. E o tratamento cirúrgico, que são casos extremos, né? Úlcera em escudo recorrente. Geralmente, o que a gente faz nessas úlceras em escudos recorrente? Geralmente está associada a papilas gigantes no tarso superior. A gente faz crioterapia, leva o paciente para o bloco, faz uma crioterapia naquelas papilas, congela a papila e depois corta aquela papila com um bisturi. E pode ser também realizada injeção subtarsal de triamcinolona de 20 mg. Depois a gente faz um pouquinho. Pode? Pode. Vamos lá? Deixa eu ver aqui. Aqui. Peraí, eu acho que não vai dar assim, não. Eu acho que aqui eu vou ter que sair dessa apresentação, Fernando, e entrar na outra. Volta lá, tem um íconezinho lá. Qual? Mais um. Esse aqui? Esse aqui? Esse. Ah, tá. Aí Agora agora, de novo, ó. aqui, né? Isso. Tela inteira. Não? Não? Uma janela. Uma janela. Aí escolhe. Ah, esse aqui? É, né? Aí, só. Podemos? Podemos. Tá duplo aí? Tá todo mundo seguindo? Mari, excelente, viu? Até agora, show de boleta. Vamos só fazer aqui uns comentários rápidos. Alergia não tem cura, tá, gente? Isso é muito importante para a expectativa da família e dos pais da criança. Então, o clássico chega no seu consultório com um saco de colírios, já usou tudo, nada adianta. Porque eles querem resposta imediata, acham que a conjuntivite alérgica é igual uma conjuntivite comum, que você vai tratar uma semana, 10 dias, acaba o problema e nunca mais vai ter. Então, essa primeira conversa é muito importante, estabelecer que é uma doença crônica, que ele vai ter crise sim, que nós vamos precisar de ajuda de outros profissionais, e tudo isso tem que ser comentado com eles, né, durante a conversa, para eles entenderem que o objetivo é esparçar as crises, deixar essa criança crescer, que com a idade isso também vai ajudar na melhora. Bom, só voltando aqui, porque eu vou mostrar onde é que nós vamos relembrando aqui o ciclo, né? Porque é importante.
Então, aquele esquema simples, né? Onde que os estabilizadores de mastócitos vão agir? Eles vão agir exatamente nessa fase aqui, que é a fase da degranulação dos mastócitos. Então, antígeno entrou em contato com IgE específico, esses IgE estavam na parede dos mastócitos, já foram produzidos anteriormente, como a Marina já explicou. E o que vai acontecer? Vai haver a degranulação e a liberação dessas substâncias todas que é a cascata alérgica. Bom, se você corta essa fase, você bloqueia daqui para frente. Beleza? Então, os estabilizadores de mastócitos é um tratamento clássico, tá? Então, sempre você vai tentar impedir a degranulação dos mastócitos. Não vou citar novamente, né? Só uns comentários. A Lomid existiu, saiu do mercado. O Cromoleg foi durante muitos anos o nosso padrão ouro. Todos os medicamentos eram comparados ao Cromoleg. Hoje a gente quase nem escuta falar mais do Cromoleg. Por quê? Porque ele é só estabilizador de mastócitos, ele não tem outra função e não é sobre todos os mastócitos. Existem duas classes, os mastócitos T e os mastócitos TC. E isso é importante, os TC são concentrados na conjuntiva, os T são concentrados mais na mucosa do aparelho respiratório. O Cromoleg, com vários colírios, ele originalmente era um tratamento para alergia respiratória e foi transformado em alergia ocular, né? Utilizado também para alergia ocular. Ele funciona melhor na parte respiratória do que na parte ocular, porque ele atua mais sobre esses tipos de mastócitos, que são os mastócitos T, e não tanto sobre os TC, que são os mastócitos mais comuns na conjuntiva. Então, hoje vale mais como recordação, como a Marina falou, em caso de falta de opção por questões financeiras. Outros que são estabilizadores de mastócitos, Patanol, Actifen, Relestat, Elastacaft, corticoide, imunossupressores, todos eles também estabilizam mastócitos. Então, nós estamos vendo aqui que o estabilizador do mastócito é a chave, né, muito importante para controlar a alergia ocular. Bom, mas se você não conseguiu, não deu certo, você não conseguiu estabilizar todos os mastócitos ainda degranularam, ainda soltaram substâncias, aí você vai tentar impedir a ação de alguma dessas substâncias. Uma delas é a histamina, não vou entrar em contato aqui com ela de novo. Então você vai usar os bloqueadores de H1, né? Os bloqueadores de H1, que são receptores de histamina, ou os bloqueadores de H2, outro tipo de receptor de histamina, ou o bloqueador de H4, que hoje é um receptor que está sendo muito estudado na parte alérgica ocular e começando a crescer a importância dos mediadores de H4 também, né? Então nós vimos aqui vários nomes comuns, o Patanol, o Actifen, o Relestat, o Elastacaft, todos eles nós já tínhamos citados como estabilizadores de mastócito, por isso que eles são chamados de dupla ação. Então eles estabilizam mastócitos e bloqueiam as histaminas. Bom, nós temos também os anti-inflamatórios esteroides, que são os corticoides. Eles atuam principalmente na degranulação, atuam nessa fase, essa fase é a fase inflamatória da doença, né? Então, os fosfolípides de membrana, eles estão nas paredes dos mastócitos. E esses fosfolípides de membrana, eles sofrem a ação de uma enzima chamada fosfolipase A2. Essa enzima transforma esses fosfolípides de membrana em ácido araquidônico. O ácido araquidônico, ele sofre alterações de duas enzimas, podendo a ciclooxigenase, e aí ele vai ser transformado em prostaglandinas, ou a lipoxigenase, que aí ele vai ser transformado em leucotrienos, e eles vão fazer a parte da manutenção da resposta inflamatória da doença. Então eles ocorrem muito nas ceratoconjuntivites alérgicas, menos nas conjuntivites mais brandas, né, naquelas mais simples, as sazonais e perenes, mas muito nas alérgicas. Então essa fase aqui também tem que ser bloqueada, tá? Então é por isso que é importante o efeito anti-inflamatório e não só anti-alérgico do corticoide, né? Ele trabalha em duas sessões. Então inibe a metabolização do ácido araquidônico, né, que é a parte inflamatória do processo, estabiliza a membrana, inibição do infiltrado de neutrófilos, macrófagos, diminuição de fibroblastos, que é a parte cicatricial, né, evitando a formação das papilas tarsais gigantes, que ela é uma fibrose ali do tecido, do colágeno, né, da região da mucosa, da conjuntiva, diminuição das interleucinas.
Hoje essas interleucinas estão muito estudadas, existe já hoje um novo anticorpo monoclonal, que é anti-interleucina 4, que está sendo muito estudado para a parte respiratória, provavelmente daqui a pouco tempo vai para a parte ocular também, como aconteceu com o Xolair, né, que é o Omalizumab, né, que é um anticorpo monoclonal específico de IgE. Então agora o